Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, eu queria colocar algumas questões de fundo acerca deste documento Defesa 2020 e a primeira questão tem que ver com o respectivo cabimento institucional. Nós sabemos que o Estado português, como Estado organizado que é, conferiu uma particular atenção institucional à organização da Defesa Nacional das Forças Armadas, procurando dotá-la de uma especial vulnerabilidade a decisões conjunturais e uma particular estabilidade orgânica e conceptual, sem paralelo em outras áreas governativas, tendo em conta a especial sensibilidade desta área. É por isso que existe uma lei de programação militar que não existe noutras áreas. Não conheço, não existe. Existiu um simulacro de lei de programação das forças de segurança, mas que já foi relegada para a história. Mas existe uma lei de programação militar que prevê que os investimentos devam ser decididos a 2 décadas. Bom, e como as Forças Armadas não são um serviço público como qualquer outro, é que as chefias militares são nomeadas pelo Presidente da República sob proposta do Governo. E não é por acaso que existe um Conselho Superior de Defesa Nacional. E se formos ver as cautelas com que está concebido todo o esquema orgânico da Defesa Nacional, é muito diferente de qualquer outra estrutura da administração pública. Nós temos uma lei de defesa nacional que é de 2009, não é tão velha como a Constituição americana, não tem séculos, é de 2009, e que prevê precisamente quais são as componentes fundamentais da política de defesa nacional, a Constituição, não era preciso que a lei o dissesse, mas a lei reafirma, a própria lei de defesa nacional, o programa do Governo, o conceito estratégico de defesa nacional, que é recentíssimo, como se sabe. Bom, as orientações fundamentais são definidas nesse conceito estratégico, que depois, por sua vez, dará lugar a um conceito estratégico militar. Não é por acaso que a lei de programação militar é uma lei orgânica, não é por acaso que a própria lei da organização e de bases da organização e funcionamento das Forças Armadas, que nós chamamos por LOBOFA, que também é de 2009, que é uma lei orgânica, e que se prevê que haja depois um conceito estratégico militar feito em obediência a estes diplomas legislativos, onde se definem as missões das Forças Armadas, o sistema de forças, o dispositivo de força. Bem, tudo isto para quê? Para perguntar ao que é que vem uma resolução do Conselho de Ministros no meio disto tudo. Quer dizer, nós temos uma Constituição da República, temos uma Lei de Defesa Nacional, que é uma lei orgânica, temos uma LPM, que é uma lei orgânica, temos uma LOBOFA, que é uma lei orgânica. Temos tudo isto e depois vem uma resolução do Conselho de Ministros que passa por cima disto tudo e que diz, bom, isto até setembro quero ter aqui relatórios para alterar tudo isto, pôr tudo isto em causa, para que até ao fim do ano possa ser aprovada uma diretiva ministerial de planeamento da defesa militar, até ao final de 2013. Sobre isto, o que é que isto vem? Quer dizer, nós não temos já, a nossa ordem jurídica não tem mecanismos institucionais previstos para tudo isto? Como é que tudo isto se compatibiliza? Quer dizer, é admissível que haja uma resolução do Conselho de Ministros que pretenda passar por cima de tudo isto, por cima de todas as competências próprias que estão definidas nestes instrumentos legais, que incluem o envolvimento de todos os órgãos de soberania, de todos os órgãos políticos de soberania? Mas não, o Governo faz uma resolução do Conselho de Ministros onde decide tudo, porque já aqui está tudo decidido à décima, todos os cortes nos efetivos, nos orçamentos, todas as medidas, está aqui tudo decidido à décima, e portanto, e depois feita aprovada a resolução do Conselho de Ministros, tudo vai ter que se submeter a isto e já está aqui tudo decidido. Até 2020. Ou seja, este Governo vai estar em funções, na pior das hipóteses, até 2015. Na melhor das hipóteses, durará muito menos.
Mas o Governo decide já que é até 2020 e nem se percebe bem qual é a lógica de 2020, porque se fosse uma lógica de 2 legislaturas, contas feitas, seria até 2019, se contássemos 2 legislaturas completas, até 2020. Portanto, o Governo... isto não tem lógica nenhuma, Sr. Ministro. Quer dizer, para já não tem nenhum cabimento que um Governo decida para além da legislatura em que está investido. Como é evidente. Porque eu saiba, nós, pelo menos de 4 em 4 anos, temos eleições. E temos legislaturas. Agora o Governo decide fazer um programa para valer para uma legislatura mais outra legislatura, mais 25% de uma outra legislatura. Ou seja, isto é marketing. Provavelmente foi alguém que achou que o número redondo ficava mais bonito, dava mais parangonas. Sr. Ministro, mas não pode ser assim. Quer dizer, nem a política de defesa nacional pode ser submetida a um concurso de ideias em que alguém que se acha iluminado, e vamos aqui fazer uma resolução do Conselho de Ministros, já aqui com uma série de medidas, e mais ainda, e eu creio que esta designação do Política 2020 denuncia exatamente isto. Estamos perante uma espécie de concurso de ideias. Mas, e o Sr. Ministro depois vem apelar ao consenso. Eu devo dizer sinceramente, Sr. Ministro, se eu quisesse chegar a consenso com alguém, não decidia tudo antes e depois dizia, olha, está aqui este papelinho, agora aprovem para chegarmos a consenso. Não era assim. Não era assim. Falaria com as pessoas e procuraria chegar a consenso antes de tomar decisões. Agora, eu creio que agora, para culminar isto tudo, eu diria, como cúmulo, temos a Comissão de Acompanhamento que foi aprovada por Vossa Excelência e pelo Sr. Ministro das Finanças no dia 13 de maio de 2013, talvez por obra de milagre, que vem criar uma comissão de acompanhamento para a reforma da defesa nacional, que tem por missão acompanhar e monitorizar a execução das medidas da reforma de defesa 2020. Não se diz até quando é que esta comissão vai funcionar, não sei se o Sr. Ministro tem a ilusão de que ela possa funcionar até 2020. E o que é que nós vemos aqui? Vemos que corresponde à nomeação de um conhecido assessor político do Sr. Primeiro-Ministro, o Major-General Carlos Chaves, que é nomeado como presidente desta comissão de acompanhamento, e não é pro bono, não é pro bono, e que vai ter como missão acompanhar tudo isto. Ou seja, tudo isto que é nada mais nada menos do que, na sequência das decisões tomadas na resolução do Conselho de Ministros, em que provavelmente até o próprio poderá ter tido alguma influência na sua redação, que vão ser alteradas a Lei de Defesa Nacional, a Lei Orgânica de Base da Organização das Forças Armadas, a Lei de Base da Coalição Militar, os Estatutos Militares das Forças Armadas e mais tudo para aqui se prevê, e que vai ser tudo acompanhado por esta estrutura que é presidida por um assessor político assim nomeado. Isto significa que o Governo não confia nas FIAs militares? Não confia nas Forças Armadas para levar à prática estas reformas? Qual é a necessidade que o Governo tem de nomear um comissário político ou partidário para acompanhar todas estas reformas que têm o seu lugar institucional? Não há um Conselho Superior de Defesa Nacional? Não há chefes militares? O Governo tem necessidade de criar uma estrutura paralela de extração partidária para pôr em causa o papel constitucional das Forças Armadas Portuguesas? É isto, Sr. Ministro? Não é isto, para que é? O Sr. Ministro, há uma justificação plausível para esta nomeação do Major-General Carlos Chaves? Para esta comissão? O Sr. Ministro não se sente capaz de acompanhar a reforma que decidiu? Portanto, Sr. Ministro, eu acho que isto não tem nenhum cabimento. Acho que isto revela uma, para já, desconfiança nas Forças Armadas, na sua capacidade para levar a cabo uma reforma, seja ela qual for, uma reforma que seja decidida pelos órgãos de soberania, e revela, de facto, uma intenção do Governo de ultrapassar tudo e todos. De ultrapassar tudo e todos. E aqui já não é apenas as Forças Armadas, mas são os outros órgãos de soberania, e particularmente a Assembleia da República, que obviamente, antes das decisões estarem tomadas, deveria ter, obviamente, uma palavra decisiva, tendo em conta o enquadramento institucional que esta reforma necessariamente tem de se rodear. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, vamos precisar aqui alguns pontos. Eu vou voltar
no essencial, às duas questões que coloquei. Claro que não há aqui... O Sr. Ministro falou aqui de competências jurídicas, nós nesse aspecto temos exatamente as mesmas habilitações jurídicas e, portanto, aqui não, essa questão não se coloca. Mas eu insisto relativamente ao caráter institucionalmente espúrio, e estou a falar politicamente, obviamente, desta resolução do Conselho de Ministros. Porquanto, nós na Lei da Defesa Nacional vemos que as competências do Governo são divididas em competências políticas e legislativas, por um lado, e competências administrativas, por outro. E nas políticas e legislativas, onde esta resolução do Conselho de Ministros supostamente se insere, o que nós vemos aqui é que competências são essas, são enunciadas, é propor ao Presidente da República a declaração da guerra e a feitura da paz, ser ouvido previamente à declaração do estado de sítio de emergência, negociar e ajustar tratados internacionais, legislar, não é o caso, em matéria de desenvolvimento das bases gerais do regime de mobilização e de requisição, legislar em matéria não reservadas à Assembleia da República, apresentar propostas de lei à Assembleia da República, o Governo fará, a seu tempo, aprovar as orientações fundamentais da política de defesa nacional a incluir no seu programa do Governo, que já foi apreciado no devido tempo, e em que não se falava lá de nenhuma resolução deste tipo, e assegurar as condições para a sua execução no Orçamento de Estado e nas leis de programação militar, aprovar o Conceito de Estratégia de Defesa Nacional, o que foi feito há muito pouco tempo, e determinar a mobilização dos cidadãos para a defesa nacional. O resto são competências administrativas. E, portanto, não se prevê, em lugar algum da Lei de Defesa Nacional, que, para além dos diplomas que nelas estão previstos, a existência de um programa político intercalar, se quisermos, nesse caso não é intercalar, porque quer ir até 2020, por via de resolução do Conselho de Ministros. Mas, para mim, o mais preocupante disto é, de facto, depois a articulação de tudo isto com a tal comissão de acompanhamento. E vou ter que insistir nisso. Porquê? Porque a Lei de Defesa Nacional atribui competências estritas ao Ministério da Defesa Nacional, às chefias militares e às entidades com competência no âmbito das Forças Armadas e também a outros órgãos, designadamente ao Conselho de Chefes e ao Conselho Superior Militar. Ora bem, o Sr. Ministro diz que o Ministro da Defesa e os membros do Governo têm muitas outras funções e que, para acompanhar esta reforma, que sentiu necessidade de criar um novo órgão. Mas, Sr. Ministro, nós não estamos aqui a falar de uma qualquer estrutura de missão, de uma qualquer tarefa específica para a qual tenha sido criado um grupo de trabalho. Nós estamos aqui a falar, nada mais, nada menos, como alterar a Lei da Defesa Nacional, a LOBOFA, a Lei de Base da Condição Militar e os Estatutos Militares das Forças Armadas. Se o Ministro da Defesa Nacional não acompanha estas matérias, quem é que acompanha? Ou então o Sr. Ministro acompanha o quê? Ou seja, o Sr. Ministro remete-se às questões administrativas e para a política está cá o Major General Chaves? É isso? Eu não, creio que não pode ser isso. Não pode ser isso. E daí que eu não consigo compreender como é que, estando previsto que tenha que ser, que o Conselho Superior Militar tem competências exclusivas em matéria de elaboração de projetos de lei de programação militar, que o Conselho Superior Militar tem competências específicas, e que é presidido por Vossa Excelência, enquanto Ministro da Defesa Nacional, que integra os chefes militares, que integra os outros membros do Governo, na área da Defesa Nacional, neste caso a Sra. Secretária de Estado, que tem competências específicas relativamente à aprovação de diplomas. Como é que o Sr. Ministro prefere preterir o Conselho Superior Militar através da criação de uma comissão de acompanhamento? E depois, para concluir, eu pergunto, mas vamos lá, a comissão é para acompanhar, diz-se no despacho, a execução. Bom, mas a execução, a avaliar pela resolução do Conselho de Ministros, só começaria para o ano, na melhor das hipóteses, porque até setembro ainda seriam seria o Conselho-Chefe de Estado-Maior que teria de elaborar uma série de propostas, diplomas, até outubro, e que depois, até ao final do ano, será aprovada uma diretiva ministerial de planeamento da defesa militar, até ao final de 2013, e depois
não se diz bem quando, mas presumo-se que seja depois disso, é que serão apresentadas, elaboradas e apresentadas várias propostas de lei. O que significa que se fosse para acompanhar a execução, não havia razão nenhuma para que esta comissão de acompanhamento fosse nomeada em 13 de maio de 2013, devendo os seus membros serem indicados no prazo de 3 dias úteis. Então, nesse caso, eu pergunto, eles estão a acompanhar o quê? Neste mês de junho de 2013 estão a acompanhar o quê? A menos que, obviamente, não seja apenas um problema de acompanhamento de diplomas que vão ser elaborados, mas que, obviamente, seja esta comissão de acompanhamento que esteja já a substituir às estruturas competentes no âmbito do Ministério da Defesa Nacional e das Forças Armadas, havendo aqui, assim, de facto, uma enorme promoção de assessores políticos a decisores políticos. E isso é que me parece que é, de facto, grave e que não é transparente do ponto de vista da definição, aplicação e execução da política de defesa nacional. Muito obrigado.